Boa noite, Mauri, tudo bem? Daqui a pouco a gente inicia. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Às 19h30 e a gente começa. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a mais alguns minutinhos a gente inicia, tá certo? Boa noite a todos. Bom, são 19h30, né? Muito boa noite novamente a todos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos para mais essa noite de estudo, né? Hoje, terça-feira, né? Que teoricamente seria uma terça-feira de carnaval, mas está tudo mais calmo, né? Digamos assim, por conta da pandemia, né? Se fosse um ano típico, né? Esse estudo não estaria acontecendo, mas eu acredito que, como a tendência da pandemia é justamente mudar paradigmas, né? Essas, esses encontros online aqui, né, eles vieram justamente para ficar, né? Então, assim, eu pretendo, enquanto puder, assim, as semanas que a gente puder, obviamente, ah, continuar esses estudos ininterruptamente, né, independente de feriado ou de recesso. A minha ideia é essa, é continuar do jeito que a gente está fazendo hoje, né, numa terça-feira de carnaval. Porque, na verdade, o recesso do carnaval, para o centro, não, a questão não é por conta dos espíritos, né? O carnaval não afeta os espíritos, não afeta a equipe do Irmão Angorá. O carnaval, na verdade, afeta a nós, encarnados. Portanto, o recesso da casa espírita, né? Algumas casas, né, fazem isso, algumas outras não fazem, é por conta da energia, né, que nos rodeia durante o período carnavalesco, né? Como diz aquele ditado, né? Se você passar por um lamaçal, né? Você pode até, se você atravessar um pantanal, ou atravessar um lamaçal, decidir atravessar esse lamaçal, você pode até não ficar doente, mas que você vai se sujar, vai, né? Então essa é mais ou menos a ideia que se tem das energias do carnaval, né? Que tomam conta do planeta, né? Eu recomendo dois livros, também de Manuel Filomeno de Miranda, que é Entre Dois Mundos e na nos Limites da Loucura. Agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome, mas um é chama Entre Dois Mundos. E o outro, Nas Fronteiras da Loucura. Exatamente, Nas Fronteiras da Loucura. Que ele fala justamente, tem a história se passa durante o período carnavalesco. E a gente vê o quão deletério é o mundo espiritual aqui, que fica rodeando os foliões, né? E nós, de uma maneira geral, no período carnavalesco, né? Mas enfim, então, como eu estava dizendo, nós pretendemos talvez ou reuniões presenciais ou não, dependendo do que o irmão agora determinar. Fazemos toda semana sem interrupção, como a gente está fazendo hoje
na terça-feira de carnaval, né? Bom, então vamos continuar, vamos iniciar com a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado ao Pai por mais esta oportunidade, por mais este dia que se encerra, por mais esse estudo que se inicia, esse encontro aqui daqueles que estão desejosos de aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre essas maravilhosas lições que nos foram deixadas pelos Espíritos de luz. Obrigado, ó Pai amado, por todas as benesses que caem do alto, mesmo por aquelas que, por nossa pequenez e por nossa pouca evolução espiritual, não conseguimos enxergá-las. Obrigado por mais este dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Nos dai força para continuar, para tentar progredir em nossas vidas, sempre no intuito de sermos a cada dia melhores do que um dia nós fomos. Que nós consigamos absorver as lições que nos são passadas aqui esta noite. E que assim, com esta prece, te pedimos permissão ao Pai, por darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite a todos que chegaram, né, posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos vocês. Bom, vamos continuar aqui com o capítulo 22º, né, Reflexões Salutares. Né? Esses últimos capítulos, esses capítulos finais, são menos histórias contadas, né, romanceadas, como a gente vê nos capítulos anteriores, mas um pouco mais de reflexões, literalmente falando, de Manuel Filomeno de Miranda sobre as lições que ele aprendeu, sobre as coisas que ele observou durante essa experiência, né? Nos capítulos anteriores a gente viu sobre a história de Alberto, sobre a história do parasitismo ou espiritual ou simbiose espiritual. A gente viu sobre a questão de que quando a obsessão está tão forte que, havendo o afastamento do espírito, o encarnado desencarna, né, que foi o caso de Alberto. A gente viu o caso dos pais dele que souberam compreender a necessidade do desencarne do filho como uma espécie de libertação. A gente aprendeu também a questão da morte em si, né, da morte física, que ainda é um assunto muito delicado para a maioria dos seres humanos, mas que nós, que tendo um pouco mais de conhecimento da doutrina, a gente tem que encarar o desencarne e a morte com um pouco mais de equilíbrio, né? E eu sempre repito isso, não é ser frio, não é ser indiferente à questão da morte e do desencarne, mas é encarar que é algo que é inevitável, vai acontecer para todos, né? E que há necessidade de nós passarmos por isso e encararmos de uma maneira mais equilibrada, né? A gente viu tudo isso nos capítulos passados. E nesse capítulo 22 agora, Manuel Filomeno ele começa a refletir um pouco sobre a lição da experiência de uma maneira geral, né? O fato de toda a história ter se passado numa casa de sincretismo religioso, de culto afro-brasileiro, né? Os preconceitos que se tem com relação a isso, né? Preconceitos que muitas vezes são alimentados pelas, pelos locais que de fato não seguem uma linha do bem, né? Buscam realmente praticar o mal, mas que a gente não pode generalizar e achar que todas essas casas elas fazem esse tipo de trabalho, né? Muitas delas estão ali e todas elas são permitidas por Deus para justamente equilibrar a questão da necessidade das pessoas que buscam aqueles trabalhos, né, com os trabalhos que estão sendo ali feitos, né? É uma forma de que Deus permite que aconteça
para que haja esse equilíbrio de forças, né? Tanto daquele que ensina, né, as lições que são passadas, como aqueles que vão lá para absorver estas mesmas lições. É aquela coisa, não adianta você pegar uma criança de tenra idade e começar a fazer cálculos complexos de matemática para ela, né? Ela não vai absorver, né, as lições. Então, as coisas são equilibradas e perfeitamente equilibradas pelos trabalhadores da seara do bem, para que tudo possa ser aprendido de acordo com o nível espiritual de cada um, né? Pessoas que absorvem as lições das casas de culto afro-brasileiro, pessoas que absorvem as lições da doutrina espírita, pessoas que absorvem as lições das religiões orientais, ou então do catolicismo, enfim, tudo é adequado para aquele que vai receber estas lições, né? Por isso que tem tantas denominações, tantas religiões, né? Aquelas que buscam, na verdade, o bem, né? Que buscam, na verdade, o crescimento daqueles que estão ali presentes, né? Claro que o próprio Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que a religião ela é algo que tem como objetivo religar, né? Ela é levar o homem a Deus, né? Levar o ser humano a Deus. E se essa religião ela não faz isso, né? Ela pode criar, ela simplesmente cria fanáticos, hipócritas e outro tipo de pessoa, mas não pode ser considerada uma religião, né? Então a gente tem que saber muito bem diferenciar essas coisas e evitando sempre o preconceito de generalizar, né? De achar que tudo que faz parte de determinada denominação é ruim e outra é boa. Nem sempre tem coisas ruins também no espiritismo, né? A gente vê vários casos de pessoas que não sabem muito bem aproveitar a doutrina dos espíritos, né? Mas isso não significa que a doutrina seja ruim. Na verdade, as pessoas que fazem é que podem estar equivocadas em determinado momento. Então, nós não devemos nunca generalizar, né? E é justamente essa reflexão que Manuel Filomeno Miranda traz aqui nesse capítulo 22º. Então vamos iniciar aqui. Ocorrências de hoje procedem dos fatores ocultos no ontem, que desencadearam as reações só agora aparecidas. Ansiedades e frustrações, afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança, que se manifestam no comportamento do indivíduo, têm sua gênese, às vezes, na atual existência. Sem dúvida, todavia, na sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências pretéritas que o tempo arquivou na memória perispiritual, mas não consumiu, né? Então ele traz essa questão para nós compreendermos que as criaturas, né, nós seres humanos, somos como somos, né, cada um se comportando à sua maneira, pela toda a experiência que nós trazemos na nossa bagagem espiritual, né? Nós somos frutos das nossas escolhas, das nossas vivências, das nossas experiências nas vidas anteriores, né? Então, se determinadas coisas foram aprendidas, nós vamos trazer essas lições para as vidas presentes, para a vida presente. Se outras coisas estavam sendo usadas ou pensadas de forma equivocada, também vamos trazer isso para o presente. Porque, assim, as vidas, né, as encarnações, é simplesmente uma troca de vestimenta, como diz o Chico, né? É uma troca de roupa sem troca essencial de pessoa. Então, nós passamos por todas estas vidas apenas trocando de corpo, como uma roupa que se troca no dia a dia. Mas nós, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir vai ser a mesma. Então, se nós estávamos equivocados anteriormente, nós vamos continuar equivocados até o momento em que nós resolvamos aprender e não mais se equivocar, né? Não mais errar.
né? Então, assim, ah, é por isso que o mestre sempre dizia: não julgueis para não ser julgados. Porque a questão do julgamento, ela só pode ser feita, né? O julgamento, na verdade, de uma pessoa, de uma criatura, só pode ser feita quando aquele que julga conhece todas as circunstâncias que envolvem aquela criatura, seja da vida presente, seja das vidas anteriores, seja do íntimo daquela pessoa. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente julga apenas pelas aparências. A gente julga por aquela casca ou por uma determinada atitude que nós presenciamos dessa pessoa ou de que ouvimos falar, né? Às vezes o julgamento vem até por ouvir dizer e não por algo que nós tenhamos presenciado. Joana de Ângeles também costuma dizer isso, né? Então, ah, não há como julgar as pessoas, né? Não há como nós criarmos determinados conceitos ou, como diz a palavra, pré-conceitos em relação às criaturas, aos seres humanos, às outras pessoas, se nós não temos o total conhecimento da vida delas, né? E quem é que tem o total conhecimento da vida delas? É Deus. Deus é que sabe tudo de todos. Portanto, somente a Ele é que cabe o julgamento, né? Isso é um pouco lógico, né? Como é que você vai julgar? É como um juiz aqui, trazendo para as questões materiais, da justiça dos homens, né? O juiz ele só vai poder julgar, né, emitir a sua sentença ao final, quando ele souber, tiver ali no processo, tiver conhecimento de todas as circunstâncias que estão sendo tratadas ali. As alegações da parte autora, as alegações da parte ré, da defesa, né? Então, através de todo esse conhecimento é que ele vai emitir uma opinião. Como é que nós queremos emitir julgamentos ou opiniões com relação às pessoas se nós só sabemos uma ínfima parte da vida delas? Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de julgar a ninguém, né? E esse preâmbulo que ele faz aqui é justamente para iniciar a reflexão dele sobre aquilo que eu falei, sobre o preconceito que nós temos em relação aos outros modos de pensar das pessoas e as outras doutrinas religiosas, né? Nós não conhecemos tudo o que se passa nesses locais, com essas pessoas, nesses grupos. Por que é que nós vamos emitir um julgamento prévio? Por que é que nós vamos ser preconceituosos? Nós não temos esse direito, né? E ele continua aqui. Ali, na humílima casa de caridade, renovávamos conceitos dantes não vivenciados, acompanhando vidas em estiolamento. Estiolamento aqui é quando uma planta cresce com a ausência total de luz, né? Mesmo sem luz, ela cresce, né? Então, ele quer dizer aqui que aquelas vidas estão passando por momentos muito difíceis, sem luz, entre aspas, né? E mesmo assim estão ali tentando ressurgir, né? Renovávamos conceitos dantes não vivenciados, acompanhando vidas em estiolamento que ressurgiam ao toque da palavra iluminada pelo amor de que a mentora se fazia instrumento. Então, aquela casa de caridade ali, uma casa de sincretismo religioso, uma casa de culto afro-brasileiro, se praticava mais o bem do que em muitas outras casas ditas tradicionais, né? Tradicionais, ocidentais, é, enfim, naquele local se fazia realmente o bem, se fazia o bem. Mas é que muitas vezes, por questões, como eu falei, de preconceito, nós tendemos a achar que lá é um local ruim, um local que faz trabalhos de magia negra. Claro, existem locais e locais, né? A questão aqui é nós, como eu repito, não generalizarmos, né? Não acharmos que tudo que é diferente é ruim. Tudo que é diferente é ruim, né? E não é, não é. É só tão somente a nossa falta de conhecimento em relação a tudo
que está além da nossa própria bolha, né? Conhecendo por experiência pessoal o látego demorado da aflição, sabia que a primeira providência ante o desespero é a do socorro que restaura o equilíbrio, para depois auxiliar na técnica de remover-lhe a causa danosa ou pelo menos enfrentá-la. Então era a ideia que se praticava naquela casa ali. Chegava uma criatura necessitada, desesperada. A primeira coisa que se fazia ali era restaurar o equilíbrio daquela criatura, né? Acolhê-la com amor, com carinho, com atenção e com a ideia de que, ah, com a certeza de que ali se encontrava uma criatura que estava em sofrimento e que precisava de ajuda. Então, essa ideia seria assim, é o ideal, é o modo de ser, o dever ser de todas as casas de caridade, de todas as casas que trabalham com tratamento espiritual, com acolhimento dos necessitados. Aqueles que trabalham nas casas perceberem que ali não está tratando com números ou com criaturas que são inferiores, mas com seres humanos, no, filhos do mesmo Deus, assim como nós somos, e que são necessitadas de auxílio. E esse auxílio justamente está ali para ser prestado por aqueles que trabalham nas casas de caridade, né? Assim, porque muitas vezes fica-se apenas nas questões teóricas, né? Aprende-se muito sobre teologia, sobre espiritismo, o que seja, mas a ideia é colocarmos essa teoria em prática, é acolher as criaturas que precisam de ajuda, né? Todos que se propõem a fazer um trabalho voluntário, seja de cunho material, seja de cunho espiritual, eles têm que ter essa consciência de que o principal não é absorver os conhecimentos, o principal é colocá-los em prática. Porque, como diz o nosso Mestre Jesus, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Então, há a necessidade das obras. Então, assim, aqui ele faz um elogio bem sincero, né? Da casa de caridade que ele estava visitando, né? Que ele visitou e que ele viu a quantidade de bem que foi feita ali, né? Nós vimos o caso de Anselmo, nós vimos o caso de Lício, vimos o caso de Alberto, né? Todos eles com problemas sérios, gravíssimos de obsessões, de doenças, e foram tratados, levados para esse local, foram levados para esse local e tratados com o maior amor e carinho que uma criatura poderia ser tratada, né? A linguagem do amor deve sempre vibrar no mesmo tom melódico, variando a entonação naqueles que se fazem candidatos, sem terem aprendido por enquanto a vivência desse recurso divino. Tem aqui uma parte do livro em que ele fala que, ah, por ser uma casa de sincretismo religioso e por conta justamente desse preconceito que as pessoas têm, uma parte das pessoas tem, é claro que apareciam pessoas lá em busca de trabalhos de magia negra, para destruir as outras pessoas, né, para conseguir uns objetivos puramente materiais, né, e ao mesmo tempo que apareciam pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né? Mas a irmã emerenciana, que é a que coordenava a casa, ela simplesmente trabalhava em cima dessas criaturas de modo a aqueles que buscavam a casa para fazer o mal, né? Através das influências espirituais, ela tentava dissuadi-lo dessas ideias, né? Nós vimos lá no início do livro, né? ah, um exemplo de que uma senhora que foi lá para destruir uma família de uma rival e após toda os rituais lá, toda a influência espiritual que foi os passes, tudo aquilo que foi proporcionado a ela, ela simplesmente foi para casa
basicamente, praticamente desistindo da ideia, né? É claro que aparecem. Aparecem nesses lugares, assim como aparecem nas casas espíritas também. Tem muita gente que vai para a casa espírita como, acreditando naquela velha ideia do Deus de barganha, né? Tipo assim, o irmão fala muito isso, né? Não, Deus, né? Se você me conceder determinado pedido, eu vou doar 100 cestas básicas no Natal, né? O irmão costuma falar muito, né? Então quer dizer que se você não tiver o benefício de Deus, as pessoas que iriam receber as cestas básicas vão morrer de fome, né? Porque você só vai dar se receber o benefício, né? O famoso Deus de barganha, né? Que Deus, a gente sabe que Deus não age dessa forma. Deus age através do merecimento. E esse merecimento vem, como a gente está cansado de saber, através do nosso próprio crescimento pessoal. E esse crescimento pessoal passa pelo equilíbrio das ideias, dos atos, dos pensamentos, né, das palavras, do crescimento da caridade, do amor no seu próprio íntimo. Ou seja, é isso que Deus quer de nós, é o nosso crescimento, né? E quando você vai barganhar com Deus, você já está mostrando que você não está compreendendo muito bem o que é que Ele quer de nós, né? Ele não vai barganhar com a gente. Então, essa coisa de promessa, que eu dou cesta básica, não adianta muita coisa, não. O que importa nesse caso é você dar a cesta básica sem esperar nada em troca de Deus. Isso eu estou falando em cesta básica como a caridade material, mas a gente sabe que existe também a caridade moral, que é muito mais meritória, muito mais difícil, né? Então, naquela casa, a irmã Emericiana atendia a todos indistintamente, seja ela rico, seja ele pobre, né? E, aliás, era assim que Jesus agia. Nem consideração excessiva, nem desprezo pelos homens de destaque nesta ou naquela área. Via-os e atendia-os a todos com igualdade, pois que neles identificava o Espírito, realizando transitória experiência no seu processo de evolução. Né? Então é assim que, que todos, né, deveriam encarar as pessoas. Né? Existem as pessoas com mais destaque, com mais dinheiro, as pessoas com menos destaque, com menos dinheiro. Mas deve-se enxergar nelas apenas criaturas que estão passando pelo seu processo, pela sua experiência encarnatória, para o seu crescimento pessoal, né? E deixar de lado essas questões da aparência, as questões materiais, né? Esse é o objetivo, né? Nós enxergarmos as pessoas todos como filhos de Deus, seja ele o mais bondoso, seja a ele o mais maldoso, né? É, é algo que, como a gente sabe, as lições do mestre, o jugo é suave, o fardo é leve, mas são difíceis de aprender porque nós ainda somos muito acelvajados, muito voltados para o nosso individualismo, para o nosso egoísmo, né? Egoísmo e orgulho, as chagas da humanidade, né? Como diz Allan Kardec, que temos que nos livrar desses defeitos o mais rápido possível, né? E quem sabe no futuro nos tornarmos um pouco melhores sem esse tipo de sentimento. Quando eu me encontrava na Terra, né, continua Manuel Filomeno, em razão dos preconceitos sustentados, surpreendia-me ao constatar a presença de personalidades destacadas pela educação, cultura e poder em núcleos do sincretismo religioso. Agora, reflexionando sobre o assunto e reencontrando-os ali, compreendi que espíritos somos todos. Eles, em novo tentame evolutivo, traziam suas raízes fixadas naquele terreno espiritual, onde se completavam emocionalmente. Retomavam as origens, sem os pruridos que a vaidade e a soberba revelam nos fracos morais e a pretensão encarcera nas malhas da vacuidade. É, É aquela coisa, é porque isso tudo vem da questão do preconceito, né? Como ele mesmo fala aqui, né? Ora, mas uma casa de sincretismo religioso, uma casa de culto afro-brasileiro, por que essas criaturas estão frequentando lá? Se são
pessoas mais intelectualizadas, mais instruídas, de destaque frente às pessoas, por que que elas estão. Elas deveriam procurar o espiritismo, que é algo mais intelectualizado, mais. Ora, mas aí ele passou a compreender que cada um tem sua própria necessidade. E como eu falei lá no início, cada um traz marcado no seu perispírito os seus atos, as suas atitudes, aquilo que você pensa, né, nas suas vidas, pensou nas suas vidas anteriores, né, que você agiu, a forma como você agiu nas suas vidas anteriores. É, e o fato de elas estarem frequentando uma casa diferente, no caso, do que para a gente seria diferente, mas se você perguntar para as pessoas que frequentam esses lugares, eles vão achar diferentes. É o nosso modo de encarar, né, a forma da doutrina espírita de Allan Kardec. Né? Então, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a busca aquilo que o completa, que o faz lhe tornar uma pessoa melhor, busca o local onde lhe é prestada a ajuda que é necessitada naquele momento, né? Então, assim, nós devemos encarar tudo isso com naturalidade. Nós não devemos ter preconceito por religião nenhuma, né? As pessoas buscam aquilo que lhes faz bem, né? Claro que se nós nos identificamos com o espiritismo de Allan Kardec, né, dos espíritos, aquelas pessoas se identificaram com a casa de culto afro-brasileiro, ou então com o budismo, ou então com o hinduísmo, com o islamismo. Cada uma tem a sua forma de pensar, né? Cada uma tem a sua forma de buscar a sua própria espiritualidade. E nós não devemos ter fazer nenhum tipo de reprovação com relação ao que é diferente de nós. Claro que existem, como eu falei, e não é só nas casas de culto afro-brasileiro, casas espíritas, igrejas evangélicas, tem vários locais que fazem, que não são muito. ah, praticam uma coisa, falam uma coisa e praticam outra, né? A isso sim, né, nós devemos, de certa forma, olhar com outros olhos, com os olhos mais críticos. Mas o que nós não podemos é achar que todos são maus, né, porque é de um determinado jeito é mal, porque de um outro determinado jeito é bom. O problema é esse maniqueísmo, né, de achar que uma coisa é boa, a outra coisa é má, pelo nosso julgamento falho, né? Pelo nosso julgamento sem ter todos os elementos necessários para se fazer um julgamento, né? Então, assim, ele mesmo, Manuel Filomeno de Miranda, ele admitiu, né? Poxa, eu realmente eu tinha um preconceito com relação a isso, mas agora eu não tenho mais, porque eu vi o bem que estava sendo feito ali naquele local, né? Que, aliás, o objetivo, já falei isso algumas vezes, o objetivo desse livro é justamente é, nos livrar um pouco desses preconceitos religiosos, né? Cada um tem e frequenta e busca aquilo que lhe faz bem, assim como nós buscamos a doutrina espírita. Eu, por exemplo, na minha adolescência eu era católico, né? Assim, nasci católico, uma família católica, adolescência catolicismo e me encontrei no espiritismo. Quando eu li pela primeira vez o livro Há 2000 anos, né, que foi o primeiro livro que eu li da doutrina espírita, há 2000 anos, que são os 5 livros indispensáveis de Emmanuel, né, para se ler, né, que é Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo Estevão. Então, o primeiro livro que eu li foi Há 2000 anos. E aquilo ali modificou a minha vida, né? Então eu me identifiquei com aquilo que estava sendo dito ali. Outras pessoas podem se identificar com as casas de culto afro-brasileiro, né? E buscar ali o bem, e o bem ser feito nesses locais, né? Então, cada um com a sua própria experiência pessoal e sua busca pelo seu crescimento. O grande e superior investimento da divindade é o homem,
na inexorável marcha da ascensão libertadora. A tolerância, em razão disso, constitui a aquisição do conhecimento decifrador das aparentes incógnitas da vida. Quanto mais o homem sabe, melhor compreende os comportamentos humanos, desarmando-se de ideias preconcebidas, preconceitos, da censura sistemática, dos prejuízos de raças, de castas, de crenças e de grupos. Então, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós conseguimos enxergar a coisa de uma maneira geral e mais ampla, sem censurar, sem apontar o dedo, sem reprovar a quem quer que seja, que todos aqui estamos no mesmo barco, na busca pelo crescimento, na busca, seja mesmo aqueles que têm a sua vida desequilibrada, equivocada, eles estão aqui encarnados porque a experiência é necessária para eles crescerem, né? E cada um faz as escolhas que achar que deve, enfim, ter na sua própria vida e arcar com as consequências dessas escolhas. Então, assim, não apontar o dedo para ninguém, não reprovar a ninguém, não reprovar a atitude de ninguém, né? E isso é indispensável, indispensável para aquele que se diz espiritualista ou, trazendo aqui para a nossa questão, para espírita. O espírita não pode ter preconceito nem de nada, nem de ninguém. De nada, nem de ninguém. Porque ele sabe que só quem pode julgar aos outros é Deus. Nós não temos o poder de julgar, né? E o próprio Allan Kardec tem uma frase muito famosa dele que ele diz: Eu meço o homem pelos seus atos e não por quem ele é. Então, ao enxergar o outro, nós devemos. Aquela pessoa, o que é que ela faz? Ela faz o bem aos outros, ela faz o mal aos outros. É isso que importa. E não o quem ela é, o modo como ela se veste, o modo como ela pensa, sei lá, sobre, enfim, a sexualidade ou coisas. Isso, isso não importa. O que importa são os atos de cada um. E mesmo assim, nós não temos autoridade moral, ninguém tem autoridade moral e apontar o dedo para censurar e julgar e reprovar ninguém. Reflexionando demoradamente em torno dessas questões, o amigo Felinto, desculpando-se por interferir nas minhas elucubrações, considerou: A verdade, caro amigo, é que qualquer forma de preconceito, de discriminação, por melhores argumentos em que se pareçam apoiar, são perigosos, condenáveis, por ferirem a vida e o direito que todos possuem de dar-lhe a direção que lhes aprouver, livre arbítrio. Menos é certo o de atentar contra o do próximo, da comunidade ou com a sua usança perturbar, inibir ou prejudicar os demais. Então todos têm o livre-arbítrio, né? E nós devemos respeitar esse livre-arbítrio. Claro que com o limite, e esse limite é atentar contra a liberdade do próximo, da comunidade, ou perturbar, inibir ou prejudicar os outros, né? Isso aí eu acho que é bastante claro para a gente, né? Todo discriminador é prepotente em si mesmo. Eis porque sempre perniciosa a postura daquele que se supõe possuir o conhecimento da verdade, elegendo-se fiscal e censor da conduta daqueles que não se conduzem dentro da sua faixa de comportamento ou de fé. Normalmente, quem censura os outros, quem julga o comportamento dos outros, se acha num patamar superior. E ora, muitas vezes, eu acho que os espíritos devem olhar para estas criaturas, né? Aqueles espíritos que conseguem enxergar um pouco mais intimamente. Tipo assim, meu Deus, o que é que essa criatura, com essa arrogância toda, com essa prepotência toda, é só uma casca. Por dentro, aquela criatura que está sendo humilhada por ele ali tem um nível espiritual muito maior do que ele que está a humilhando, né? Como ele diz aqui, esse tipo de comportamento em que a gente julga os outros, aqueles que são diferentes,
Isso só traz prejuízos para aquele que discrimina, para aquele que censura, para aquele que reprova, porque isso significa justamente que não aprendeu nada, né? Tá ali com o evangelho aberto, mas não está compreendendo nada do que está sendo dito ali. Enquanto os intransigentes e ortodoxos de todo tipo condenam, censuram, exigem, os que confiam e amam trabalham, ajudam e edificam o homem integral para um futuro feliz e uma sociedade melhor. Então, não sejamos mais daqueles que reprova, censura, aponta o dedo. Sejamos aqueles que trabalham para melhorar o mundo, trabalham para ajudar os outros, trabalham para edificar a existência, tanto a sua como dos outros. Não nos preocupemos com o comportamento dos outros. O nosso objetivo maior é nos doarmos, é auxiliarmos, acolhermos aqueles que nos pedem ajuda. E, se for o caso, obviamente, que ninguém aqui é perfeito, também procurarmos ajuda quando necessário, né? A mediunidade, conforme sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, vida íntima ativa e bem direcionada ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior da e para a vida. Quem, portanto, se candidata ao seu ministério, né, da mediunidade, disponha-se adredemente ao sacrifício e aos silêncios homéricos ante os acusadores gratuitos e adversários espontâneos que, além dos inimigos do bem, são os invejosos, os competidores malogrados e os censuradores habituais. Então, todo aquele que se propõe a fazer um trabalho de caridade, ou um trabalho mediúnico, um trabalho como esses que eu faço aqui, de tentar absorver e passar um pouco de conhecimento da doutrina, todos têm que estar preparados a encontrar com criaturas que são invejosas, criaturas que vão lhe censurar, criaturas vão dizer que você está querendo aparecer, criaturas que estão dizendo que você está fazendo apenas para ganhar, enfim, ganhar alguma coisa, sabe-se lá o que, né? Mas é aquela coisa, enquanto as pessoas falam, nós devemos trabalhar, fazer com a melhor das intenções, ajudar, tentar utilizar das nossas faculdades, né, a ser ser útil, né? Vamos ser úteis. E deixem aqueles que não fazem nada e ficam só lhe criticando, deixe eles para lá. Deixe nas mãos de Deus, né? Lá na frente eles vão. É importante também orar por essas criaturas, para justamente que eles despertem, né? E possam também utilizar as suas vidas para um trabalho de caridade. Enfim, mas é aquela coisa. E isso, de uma maneira geral, sempre aqueles que vão na busca que se tornam trabalhadores da seara do bem, eles sofrem de uma maneira geral com esses problemas, né? Mas é ter fé, ter paciência e andar sempre para frente, né? Na certeza que o trabalho que está sendo feito é um trabalho sincero, um trabalho voluntário, um trabalho que busca auxiliar as outras pessoas. Então, não há por que se preocupar com os demais. Bom, gente, a gente encerra aqui. A gente encerra aqui. Eu agradeço novamente a todos, né, pela presença nesses 45 minutos aqui que vocês me ouviram. 45 minutos. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido claro. Dizendo mais uma vez, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade para me perguntar. Pode mandar mensagem aqui pelo Facebook, WhatsApp lá no grupo do Irmão Angorá. Pelo Instagram também, algumas pessoas têm no Instagram, tem meu Instagram. Então fiquem à vontade, certo? Vamos
Vamos agora passar para a nossa prece final, né? Vamos fechar os nossos olhos novamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado ao Pai por mais esta noite. E com esta prece te pedimos permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Próxima terça-feira será, salvo engano, será a reunião presencial, né? Eu acredito que Newton vai confirmar isso depois lá no grupo. Reunião presencial lá no centro, mas também transmitido aqui através do Facebook, no capítulo 23º. Então, que Deus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.